Boa noite com Jesus. Amém. Nós vamos ficar de pé. Vamos ler a Bíblia. A partir do verso 15. São Mateus 15, verso 15 ao verso 20. E Pedro, tomando a palavra, disse-lhe: explica-nos essa parábola. Jesus, porém, disse: até vós mesmos estáis ainda sem entender? Ainda não compreendeis que tudo o que entra pela boca desce para o ventre e é lançado fora? Mas o que sai da boca procede do coração, e isso contamina o homem. Porque do coração procedem os maus pensamentos, mortes, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. São estas coisas que contaminam o homem. Mas comer sem lavar as mãos, isso não contamina o homem. Pai amado, nós estamos mais uma vez aqui, nesse lugar tão próprio, para o Senhor nos advertir, redarguir, consolar, animar, curar, libertar, salvar. E nós agradecemos porque temos certeza que estamos no lugar certo para estas coisas acontecerem. O que já ouvimos hoje é o suficiente para salvar o mundo todo, no rádio e aqui. Nós te pedimos em nome de Jesus Cristo, vir agora dar vida à tua palavra, completando esse dia, essa maratona de fé, com mais bênçãos, selando a graça, a bênção do dia em cada vida, em cada coração. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Aleluia. Assentai-vos. Eu gostaria de lembrar um provérbio que diz o seguinte: o coração do homem modela o seu rosto, tanto para o bem como para o mal. O rosto alegre é vestígio de um coração satisfeito. O rosto alegre é vestígio, é sintoma de um coração satisfeito, feliz. O rosto triste, o semblante caído, é sintoma, é vestígio de um coração triste, magoado, fechado, pesado. E nós queremos pensar um pouquinho dentro destas aspas. Graças a Deus por estar dentro. Eu mesmo coloquei em aspas. Graças a Deus por estar dentro. Dar graças a Deus por estar dentro. Agora, eu já meditei sobre Noé. Que tal se Noé tivesse fabricado a arca, pregado 120 anos, e na última hora ele mesmo ficasse do lado de fora? Mas ele com sua família, e até mesmo a cobra, o jabuti, o bicho preguiça, acho que o bicho preguiça ele entrou muito antes na arca, porque ele foi passando por lá, muito devagarzinho, encontrou lá algum resto de comida e ficou por ali, pensando em sair, mas a preguiça era tanto que ele acabou não saindo, ficando lá dentro. Bicho preguiça. O jabuti chegou na última hora, foi posto para dentro pela graça. E o certo é que cada um deles deveria dizer, os filhos de Noé, suas noras: graças a Deus porque estou aqui dentro. Eu estava vendo aqui o irmão Branham falando na fita que acabamos de ouvir. Já no finalzinho ele disse: você estaria feliz se visse o fim do mundo vir? Você estaria realmente feliz se visse o fim do mundo vir? Agora, como? Se tudo que está acontecendo é o fim do mundo? Tem chegado o fim das pessoas mais iminentes
em todos os sentidos. Hitler chegou ao seu fim com o seu sistema, Mussolini também. O comunismo chegou ao seu fim da forma que chegou, muito embora esteja como um vulcão adormecido. Ele tem um servicinho ainda para fazer com aquela cidade que está assentada ali, sobre 10 reinos, não é? Ele tem um servicinho, ele tem uma bomba reservada para ela, tem uma bomba reservada para a América do Norte, porque isso é assim, diz o Senhor. Agora, isso não quer dizer que nós vamos ver estas coisas acontecerem. Não. Mas, de fato, nós estamos vendo o fim do mundo. O mundo aí quer dizer o cosmos, a ordem social, os princípios morais, sociais e religiosos. Mas o certo é que a nação está no fim do mundo. Isaías disse: mulheres e crianças governando o meu povo. Deus falando através de Isaías. Mulheres e crianças. Por quê? Elas não estão governando só quando sobem num palácio, no governo. Nós tivemos há pouco, não há muito tempo, a Dama de Ferro, que deu show na Inglaterra, de pulso. Primeira-ministra. Golden Meir, no Israel, foi uma uma heroína de Israel. Agora há pouco, antes de Moshe Dayan, por aí assim. Depois dele, né? E louvado seja Deus por elas. Porque quando falta homem numa casa, graças a Deus, quando tem uma mulher que é sábia, a casa não cai. Se a mulher for sábia, a casa não cai. Se a mulher for tola, a casa cai. Porque ela própria derruba com suas mãos. Ela própria empurra a coluna para derrubar a casa. Mas graças a Deus por estar dentro. Elias entrou no lugar secreto. Aqui na mensagem alimento espiritual em seu devido tempo. Parágrafo 123. 123. O profeta diz: Elias entrou antes de que começasse a seca. Isto quer dizer, ele estava dentro. Graças a Deus por estar dentro antes que comece o juízo. Quando se diz que naquele dia ninguém se salvará, ora, por quê? Porque se tem que ser salvo é antes. Não é naquele dia. Então, graças a Deus por estar dentro antes que comece o juízo. Este é o tempo de sair e de entrar. Sair dessas organizações e entrar em Cristo. Agora, não é sair das organizações e ser pior do que eles. O irmão Branham disse: há grupos que são piores do que eles. Grupos da mensagem, que se tornam piores. Eles são mais maledicentes, são mais desumanos. E são aqueles que mais perseguem os eleitos. E um eleito não persegue outro. Então, é um tempo de sair e de entrar para todos os verdadeiros crentes. Sair do sistema, automaticamente entrando no outro. O sistema de Deus. Existe um sistema de Deus nesta hora, neste presente momento, processando eficazmente o rapto da igreja. E mais do que nunca, você deve sentir-se dentro desse sistema.
Ele foi chamado e ali ficou. Recorde que ele nunca deixou aquele riacho até que Deus o chamou. Quando a seca estava quase terminada, ele lhe chamou para que fosse à casa dessa viúva, a qual não havia se associado com os incrédulos, nem havia tomado a marca da besta durante a seca. Isto quer dizer, não se dobrou. Assim sendo, ele chamou a Elias para sustentar a esta viúva. Ela tinha apenas uma torta, de resto, que era tudo com que contava. Elias lhe disse: dá-me isso primeiro, porque assim diz o Senhor. O profeta diz em outra mensagem que ela não tinha muita coisa, ela não tinha a Bíblia, ela não tinha perguntas e respostas de tudo que ela queria saber. Ele disse, ela tinha apenas um pouquinho, e aquilo foi tudo. A farinha não se acabará, nem diminuirá o azeite da botija, até aquele dia em que Jeová dará chuva sobre a face da terra. Isso está em 1 Reis 17, 14. Ponha a Deus primeiro. Ponha a Deus em primeiro lugar em sua vida. Isso significará que você estará dentro de seu sistema, dentro do seu processo de rapto, de arrebatamento. Note você que havia farinha na panela. Cada vez que ela ia usar a farinha, havia farinha na panela, havia azeite na botija, cada vez que ia usá-lo. Por quê? A farinha representava Cristo na oferta de farinha. Os componentes tinham que estar exatamente bem fixados para moer cada um dos grãos iguais, mostrando que Ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Essa foi a palavra, o pão de vida, seguindo a mensagem para vindicar a palavra. Assim é também hoje, amigos. Assim é também hoje em dia. O pão de vida que os filhos comem segue a mensagem de Deus para sustentá-los durante o tempo da seca. Nós estamos vivendo esse tempo. Abraão viveu um tempo de seca. Cada dia que passava ele secava mais. Com Sara também. Que tal se ele estivesse aqui em nossa presença agora? Ainda hoje outro dia comentávamos, irmão Joaquim Rodrigues lembrando do seu tempo ainda adolescente no tabernáculo, e aquelas moças, rapazes, que saíam de domingo, elas levantavam de madrugada para fazer comida, fazer o almoço, deixar o almoço pronto. E logo cedo elas estavam com eles nas feiras pregando. Quando chegavam na igreja e começavam a cantar, muitas delas saltavam. Quando chegava a tarde, eles tinham que revezar, fazer um cerco na frente, para que elas pudessem se assentar atrás, e ia revezando, sentando no chão, porque elas não alcançavam, não aguentavam mais. Estavam exaustas, muitas delas desmaiavam até. Entravam no tabernáculo batendo latas, batendo também pandeiros, e era todo o tempo aquele fervor, aquele calor tão tremendo. Muitas delas durante a pregação estavam chorando nos cantos. O profeta diz: esse avivamento passou. Entramos num período de seca. Mas que tal se ele estivesse aqui em nossa presença agora?
Que tal se ele se fizesse presente agora mesmo? Ele atuaria como atuou quando estava na carne aqui na terra. A noiva é parte do esposo. A igreja é igual a Cristo. Ele também caminhou um pedaço, que embora tenha sido mais curto, tornou-se mais longo, o mais longo de seu ministério. Foi um pedaço que nem o Pai queria mais falar com ele. Um tempo de seca. Secou tanto que lhe deu sede profunda. E quando ele pediu água, lhe deram vinagre. As obras que eu faço também vós as fareis. Isto quer dizer também, aquilo que eu suportei, vocês também suportarão. Isso é obra. Permanecer firme na palavra é a maior obra que se pode fazer aqui. Notamos aqui outra vez que se a palavra está em nós e vem a nós como veio Elias naquele dia, essa fará a mesma coisa que ele fez. Se alimentarão nas coisas secretas de Deus que estão escondidas do mundo. E quando tudo dizia que ela deveria estar morta, na verdade esquelética, fraca, débil, mas não estava morta. A seiva havia descido como da macieira, mas logo aquilo deveria brotar. Aleluia. As coisas mais ocultas estão no coração. Tudo que você come de espiritual, todos os pensamentos que você aceita, estão no seu coração. E ninguém pode sondar seu coração a não ser Deus. Isto é uma coisa secreta. Isto faz outra vez a mensagem, o mensageiro um. O alimento espiritual está pronto e está maduro agora. Cada um de vocês pode ter este alimento se o deseja. Se você está disposto a separar-se de toda incredulidade nesta hora, se você está pronto para entrar em Cristo, entrar em suas promessas, e recorde suas promessas em Malaquias 4, Lucas 17:30, também São João 14:12, e quantas escrituras mais, dizendo, Joel capítulo 2, verso 38, tudo que ele faria, ou melhor, capítulo 2, verso 28, tudo que ele faria nestes últimos dias, e como disse o profeta que haveria luz nesses últimos dias, Zacarias 14:7, como operaria o que faria? Todas as escrituras apontam a estes últimos dias. Isso é Cristo. Se você pode esconder-se agora nisso, nesse lugar secreto, pode comer e ver a bondade e a misericórdia de Deus. Se você está enfermo, ali há cura. Se você está desanimado, ali há ânimo. Aí nós estamos vendo essa semente plantada. Viveu plenamente o fogo do avivamento. Ninguém mais pode fazer o que foi feito. Pode deixar. Ninguém mais. Agora tem que se fazer foi o que Abraão fez. Recorde que Elias, depois de haver participado da oferta de farinha, que era Cristo,
e havia sustentado a casa da viúva com ela, fez descer fogo do céu e provou a descida de Deus, o espírito do profeta. O que é que vai acontecer logo? Vai descer fogo do céu. Então eles, tarde demais, vão entender que deveriam estar dentro e não fora. É tempo de sair, sim, da incredulidade. É tempo de sair, sim, de todo o sistema humano. Não é tempo de sair da palavra. É tempo de entrar na palavra. Estar dentro da palavra. Agora, nós vamos lembrar aqui, sexta-feira passada, os mesmos parágrafos da mensagem estreita é a porta. Parágrafo 105. 105. Pertencer à igreja, diáconos na igreja, tão pios quanto eles possam ser. Ora, você pensa que eles comprariam gasolina no domingo? Não. Eles não fazem isso, eles não fariam isso. Eles vivem piamente, são pios, porém na segunda-feira fazem alguma coisa que é suja e podre e baixa. Deus habita no coração, não em aparência exterior. Isto é igual, é algo que vem do coração. Agora, para estar dentro do rapto, é necessário que ele esteja no coração. Isso é o suficiente. E Deus, então, sabe perfeitamente quais são os membros que pertencem ao seu corpo noivo. Então ele fará com que cada um deles, onde estiverem, cada um deles, onde estiver, venha para o corpo. Se associe o corpo no seu devido lugar. Foi como ele viu naquela grande indústria, naquela metalúrgica, sei lá, eu sei que ao fim do dia, eles passavam um grande ímã sobre aquilo. Então todo metal que tinha a natureza do ímã, subia, se agarrava no ímã. Porém aquele que não tinha natureza, ficava. Ele ilustrou isso claramente. É uma ilustração prática e que realmente explica tudo. O ímã diz tudo. No parágrafo 109 ele diz: eu disse para minha esposa, eu tenho ficado louco, eu mesmo, eu estou demente, mas qual é o problema comigo? Alguma coisa do lado de dentro não pode se conter. Eu tenho que dizê-lo, não me importa com o que alguém diga. Quem está dentro é porque tem alguma coisa dentro, no coração. No 138, ele diz: você diz, bem, eu tenho recebido o Espírito Santo. Isso é bom. Isso é que você deveria ter feito. Porém, se a vida não está ali dentro, não tem nada a se fazer. Eu preguei aqui sobre 1 Coríntios capítulo 13 e Abraão. E Paulo disse, ainda que eu falasse a língua dos anjos e dos homens, ainda que eu desse todos os meus bens para os pobres, ainda que eu desse o meu corpo para ser queimado pelo povo, ainda que eu tivesse fé que transportasse montanha,
nada adiantaria se eu não tivesse amor. Então Abraão vem e diz: mesmo que eu tivesse feito tudo o que eu fiz, me separar da minha parentela, ter a fé que eu tive, mas se eu não tivesse o Isaque, não adiantaria nada. Porque Abraão era a fé, mas Isaque era amor. E naquela escala nós vimos que se não fosse a fé, nós não teríamos o amor. Se não fosse o amor, não teríamos a graça. Se não fosse a graça, não teríamos a perfeição. Isto quer dizer, se não fosse Abraão, não teríamos Isaque. Se não fosse Isaque, não teríamos Jacó. Se não fosse Jacó, não teríamos José. Numa lição prática do que acabamos de ler, veja porque a Bíblia, Paulo, Tiago chegou a dizer uma coisa tão objetiva. Veja aqui. Porque se você se guardar disto, você está se guardando de muitos males. Tiago diz, no seu capítulo 4, verso 11: irmãos, não faleis mal uns dos outros. Quem fala mal de um irmão e julga o seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. E se tu julgas a lei, já não és observador da lei, mas juiz. Há um só legislador e um juiz que pode salvar e destruir. Tu, porém, quem és que julgas a outrem? É o bastante você observar isto. Mas só esse Isaque, só esse amor no coração é que leva a pessoa a lembrar dessas escrituras. Quantas pessoas chegam a mim chorando, dizendo: como pode, pastor? A irmã disse que eu falei isso dela, a outra disse que eu falei aquilo dela, aquela outra, e eu nunca falei isso. O profeta disse: eu não posso sair, quando eu volto o diabo já entrou no meio da igreja e já colocou irmãos contra irmãos. Na semente da divergência ele fala isso. Porque na verdade é a prática que vai mandar, é a coisa prática. Então ele disse: porque do coração procedem os maus pensamentos, mortes, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. São estas coisas que contaminam o homem. Mas comer sem lavar as mãos, isso não contamina o homem, porque os fariseus estavam censurando os seus discípulos de comerem sem lavar as mãos, pela tradição. É certo lavar as mãos antes de comer, mas por higiene, não por religião, não por tradição. E não é certo condenar aquele que não lava. E é o que eles estavam fazendo, eles estavam condenando. E nós somos apressados para falar. Nós somos apressados para julgar. E o profeta vem e diz: é por causa, exatamente por esta causa, que não há um grande poder operando no nosso meio. Aqui no 139, continuando, 139, ele diz: lembre-se, o joio recebe o mesmo poder que cai sobre o trigo para fazê-lo crescer, faz o joio gritar também, tem dons, tem maravilhas. O pequeno e o velho joio ficam exatamente em pé e é justamente tão feliz quanto o trigo. Isso é certo, vive pela mesma vida. E um pecador pode ficar na presença de Deus, gritar a vitória e viver como um cristão.
Porém, se não houver algo diferente no coração, lá dentro, ele fica do lado de fora. Ele nunca estará do lado de dentro. Ele só vai ficar pelo lado de dentro através daquilo que está dentro dele. Então, para estar dentro, é preciso ter dentro. Passando para o 140, ele diz: agora a coisa a fazer é do seu coração ser um cristão. Agora entre na porta estreita, pois largue o caminho que conduz à destruição, e milhões vezes milhões nesta geração de crentes estarão naquele lugar. Naquele lugar, dentro daquele lugar de perdição, dentro daquela estrada, porque a estrada estreita é a porta e apertado é o caminho, somente você e Cristo sozinhos, somente você, não é você e seu marido, não é você e sua mulher, não é você e seu pai e sua mãe, não é você e seus filhos, é você e Cristo. Essa coisa é individual, é pessoal. Por isso não justifica você ficar aqui por causa de quem ficou do lado de fora. Você ficar aqui por causa do hipócrita. Você ficar aqui por causa do pastor. Você ficar aqui por causa do diácono. Você ficar aqui por causa da irmã fulana, por causa do irmão fulano. Não justifica. Que vantagem levaria nisso? Um filho, antes de vir à luz, tem que estar dentro do ventre. Tem que estar na escuridão do ventre para vir à luz. Quem não está dentro é porque não tem dentro de si a eleição. Há um pequeno lugar no coração, na mensagem à unidade de um Deus, numa única igreja. Parágrafo 63 em diante, ele diz: os velhos, infiéis e críticos costumavam dizer que tolo foi Deus em dizer que havia dificuldades mentais no coração do homem, pois não há nada ali para pensar. No coração do homem. Mas cerca de 4 anos atrás, a ciência descobriu que no coração humano há uma faculdade de pensamento. Há um pequeno espaço, um pequeno lugar onde não há nem mesmo a célula, uma célula sequer. Um pequeno compartimento no coração humano. Isso não existe no animal ou em nenhuma outra vida. Mas no coração humano há um pequeno lugar. E eles nunca puderam chegar à conclusão do que era aquilo. Mas finalmente eles disseram isto: é o lugar onde a alma habita. Dentro do coração do homem tem um pequeno lugar, onde não há nem mesmo a célula. É o lugar onde a alma habita. Ela dói, ela entristece, ela repreende, ela alegra. Dentro desse pequeno lugar cabe tanta coisa. Por quê? Porque são coisas abstratas, não é carne de porco. A carne de porco não vai naquele lugar. A maionese vai te matar mais cedo, mas não vai naquele lugar. Lá não vai arroz, feijão, refrigerantes. Lá vai esses pensamentos que você tem da outra. Lá vai aqueles pensamentos que você tem do outro.
aí sim estão lá. Lá estão assentados as psicoses, os complexos, que ao invés da sua mente ser controlada, ela passa a ser controlada por tais pensamentos. Então Deus fala suas palavras corretamente, como imaginou no coração. Assim é, não em sua cabeça. Se Deus quisesse dizer cabeça, Ele teria dito cabeça. Ele disse, seu coração. Filho meu, dá-me o teu coração. Ele não disse, filho meu, dá-me a tua cabeça. E se Moisés, quando ele subiu, Deus disse, tire suas sandálias, Moisés, você está em terra santa. E se Moisés dissesse, agora espera um momento, Senhor, vou tirar meu chapéu, isto é mais reverente. Ele nunca disse chapéu, ele disse sandálias. Isto foi o que ele quis dizer. Ele nunca quis dizer para estreitar as mãos e se unir à igreja através de tapinhas nas costas. Ele disse, você deve nascer de novo, e isto acima de tudo. Não colocar seu nome em um livro, mas se regenerar e mudar sua alma, todo seu ser se renovar outra vez. Mudar sua alma, todo seu ser se renovar outra vez. Quando o homem nunca teve aquela experiência, ele permanece um filho de Deus na criação, um filho caído de Deus. Esta é a razão pela qual ele pode tomar madeira e construir edifícios, ele pode tomar um ferro e fazer máquina, ele pode tomar joias e fazer relógios. O que pode ele fazer? Ele pode tomar algo que está fora da criação original e perverter isto de seu padrão original para fazer algo maior, mas ele não pode criar. Somente Deus pode criar, somente Deus pode criar, somente Ele é Criador. E nós observamos nisso então que Satanás, escolhendo a cabeça do homem, a cabeça da mulher, ele tomou a sua parte intelectual e ele está trabalhando nessa oficina desde o Éden. E o homem tem preocupado mais com a cabeça do que com o coração. Por quê? Não se pode ir para a faculdade encher o coração. A aprender álgebra com o coração, expressões aritméticas, geometria, na sua profundidade, a engenharia, a medicina. O que se aprende de Deus, às vezes a mente nem fica sabendo, a cabeça nem fica sabendo. Você não sabe explicar. Tudo que aprende com a cabeça, você pode explicar. Mas nem tudo que você aprende com o coração pode ser explicado, a não ser através de sua vida. Veja a valorização disto. Porque o coração fala de todo o ser. E agora a igreja começou a mover nas partes intelectuais do homem. E uma grande igreja. Nós temos uma grande determinação. Somos mais velhos do país. Essa é a maior igreja da cidade. Mas, irmão, até que aquele homem ou mulher, menino ou menina, esteja totalmente convertido,
Ele tomará suas concepções intelectuais e dirá: a Bíblia não quis dizer isto, ele não quer dizer aquilo. Ele dirá que os dias dos milagres já passaram. Você acha que isso é absurdo? Os teólogos dizem: os dias dos milagres passaram. Não existe tal coisa como essas outras coisas. Ai, aquilo que não é certo. Veja, você diz: os dias têm passado. Ora, ele está intelectualmente olhando para aquilo, mas deixa aquele mesmo homem tomar o pequeno conhecimento que ele possui em sua cabeça e dá-lo a Deus, e deixar o Espírito do Deus vivo descer em seu coração. Ele pronunciará cada palavra de Deus, a verdade, e cada promessa divina, então ele poderá realizar para Deus. Se você, aquela pequena parte, compartimento no coração do homem, Deus fez aquilo ali para si próprio. Deus não fez aquilo para pai, para mãe, para mulher, para marido. Deus fez aquilo para si próprio. Esse é um lugar reservado para ele. De todos os modos, é aquilo que te salva. Buscar a Deus em primeiro lugar é colocar Deus neste lugarzinho de preeminência. Aí então eu posso ver novamente convosco a menina com meningite, a mulher morta no necrotério, a sepultura ainda com as flores, seu irmão morto, seu pai morto, e o profeta ali chorando amargamente, pedindo a Deus para não levar aquela criança. Então ele disse: Deus fechou a cortina e não quis falar comigo. E ele disse: quando Deus não fala, então é hora do diabo falar. Então o diabo começou a dizer para ele: na sua mente, na sua cabeça, não no seu coração, esse Deus que você prega não gosta de você. Ele cura as pessoas, ele ressuscita os mortos através de sua oração, ele cura câncer, ele cura paralíticos, e você vive tão honestamente para ele, tão dedicadamente para ele, e agora ele não pode nem salvar sua mulher, sua querida filha. Você precisa tanto dessa gente, e ele não te deu essa gente. Quando o crente está analisando estas razões para sair de dentro, ele tem que saber que é o diabo que está trabalhando na mente dele. O irmão Brana sabia. Se quando Deus não quis falar comigo, então era hora do diabo falar. Então, a sua parte exterior, a sua mente começou a concordar com o diabo. De fato, Deus não gosta de mim. Mas quando aquilo tomou o caminho para dentro, que foi descendo, essa coisinha saiu lá de dentro. Ele disse da tamanho de uma fagulhazinha apenas. E disse: Satanás, Deus deu, Deus tomou. Vai-te, Satanás. Vai-te, Satanás. É aquela fagulhinha que está lá dentro. E disse para a menina: vai, minha filha, vai embora. Fechou os olhinhos dela. Há uma tumba aberta lá em Jerusalém, testificando que a sua também abrirá. Aí já o coração dominou. O morador do coração era Deus. Então Deus não tinha que falar com ele de fora para dentro, porque estava lá dentro. Às vezes nós pensamos que Deus fica com dó de nós, com pena de nós.
ao nos ver com aquele semblante de auto-misericórdia, provocando misericórdia nos outros, para que os outros tenham dó da gente. Ele disse: não, às vezes Deus vem te dar um pontapé nesta hora. Deus não tem dó de seus filhos. Aquele crítico alemão disse: como pode-se William Branham pregar esse Deus com tanta veemência, quando esse Deus ficou com os braços cruzados, enquanto seus fiéis morriam nas arenas queimados? Com pessoas desvalidas. Por isso, hoje mesmo, ontem, eu disse: não. Eu duvido é de mim. Eu duvido é de você, Joaquim. Dele eu não duvido, não. Há uma fagulha aqui dentro. E tem uma coisa: há uma fagulha dentro de você. Essa fagulha está dentro de você. Ela é mais do que todo ouro, do que toda prata. Ela é mais do que toda honra que um homem pode receber aqui nessa terra, que uma mulher possa receber nessa terra. Ela vale mais do que o mundo todo. Por isso, então, o sofrimento, a decepção, a angústia desaparece quando você se imerge nesse batismo. Batizar é mergulhar, é entrar, é estar dentro. Você só é casado com aquela mulher que você tem ela por dentro. Você só é casada com aquele homem que você o tem por dentro, um homem coberto no coração. A igreja só é esposa de Cristo quando ela tem Cristo por dentro. O natural fala do espiritual e Paulo não deu voltas. Ele foi direto. Digo, porém, a respeito de Cristo e da igreja, quando ele falou do marido e da mulher. Mas por quê? Por que tantas pessoas famintas? Por que tantas pessoas inseguras? Quando estão dentro. Eu gosto de ver isso aqui, como é visto na mensagem Véu Adentro, parágrafo 79 ao 81. (79 ao 81). Agora, por quê? Por que, irmãos, que nós ficamos descansados nesse sentido? Veja, vocês estão com a mensagem, o sinal em casa, a literatura, o livro, o livreto, a mensagem, o sinal. Se não tem, pega na casa de literaturas. Não simplesmente para ficar morfando na prateleira. Eu disse e reafirmo: na mensagem, o sinal, você tem tudo para ir no rapto. Está ali. Se você tiver graça de expor o sinal, é o bastante. Dessas fitas nós distribuímos da maneira precária, mas são distribuídas. Rodamos aqui no santuário meia hora todos os domingos. Temos a escola dominical, temos a escola com as crianças, temos o irmão Rinaldo exercitando
a experiência da fé na palavra, meia hora antes, na preliminar. Temos esse culto. Você está dentro. Termina o culto, chega em casa, liga o rádio às 10 horas da noite. Depois não esquece de ligar para ouvir aquela babuzeira. Eu não sei como que pode misturar uma coisa com outra. Eu não dou conta. Às vezes pelejo até, esforço. Mas aqueles hinos não tem como descer, gente. É preferível ouvir uma música sertaneja, bem cantada. Caipira, sertaneja já não tem nome mais para isso, não presta. É música de cabaré. Mas a música caipira, vamos dizer. É melhor escutar Porta Aberta do que escutar certos hinos. Aliás, certos hinos não. Os hinos que se gravam hoje. Eu vi um cantor cantando aquele negócio de pé, até pensei em fé, mas é de pé em pé. Meu Jesus, dá vômito. Você está dentro. Você vê a essa gente que parece ser muito religiosa, parece faminta pela palavra, e diariamente buscam e desejam saber mais de Deus, e sempre fazendo perguntas e respostas, pergunta disso, pergunta daquilo, e nunca chegam a esse lugar onde podem descansar e ancorar em Cristo. Por quê? Não desceu lá na casinha? E por experiência prévia tenho podido comprovar que são do intelecto, é cabeça, é espírito religioso em cima. Houve um menino que orou assim: meu pai, Deus, ô Senhor, ajuda meu pai a crer 30 centímetros abaixo da cabeça. Ele calculou, acho que ele pegou a régua e mediu assim mais ou menos o pai dele, brincando, quem sabe pegou a fita métrica e deu 30 centímetros, era no coração. E ele então vai, vou orar de acordo com a medida. Senhor Jesus, ajuda meu pai a crer 30 centímetros abaixo da cabeça. Nunca chegam a esse lugar onde podem descansar e se ancorar em Cristo. E por experiência prévia tenho podido comprovar que são do intelecto. Agora, falando isso, há dois tipos diferentes de cristianismo, de cristãos. Parece estranho, porém não direi dois tipos diferentes, mas sim duas fases diferentes. É mais apropriada a palavra fase que a palavra tipo. O mesmo cristianismo, porém com duas faces diferentes. Uma delas é uma concepção mental ou intelectual do que Deus tem dito em sua palavra e de Jesus Cristo mediante o conhecimento. A igreja passa a conhecer até a mensagem baseada em lógica da mensagem. Nós temos visto algumas mensagens que são lógica pura. Uma delas é uma concepção mental ou intelectual do que Deus tem dito em sua palavra e de Jesus Cristo mediante o conhecimento. E a outra é uma experiência experimentada que Deus tem dado ao coração do homem, lá na casinha do homem da máquina, lá dentro. Com razão ele disse: olha, nenhum juiz casa a quem quer que seja, e nenhum pastor. De todos os modos, é uma revelação de coração para coração. Nenhuma igreja salva quem quer que seja. Ele disse: isso é como jogar água nas costas de pato. Você já experimentou jogar água nas costas de pato?
E você pensa que ele vai ficar todo encharcado, pesado. Se você jogar água num gato, ele sai correndo, vai embora. Mas o pato pode dizer: obrigado, 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 obrigado. Escorre tudo, não encharca. Eu fico nervoso quando eu vou rebocar alguma coisa. O pedreiro chega lá com a colher e manda na parede, não cai um pouquinho de massa. Eu mando, cai tudo. Digo, essa parede tem óleo? Mas a intelectual, a mental, que ouve, a coisa fica só na cabeça, é faminta, se deleita em Deus, dá glórias, mas seu deleite não se arraiga. Na hora que uma pessoa fala uma coisa, maltrata um pouquinho, ela ira. Ela está pronta para se irar, para agredir. É no trânsito, é em todos os lugares. Não importa. Se eu fico nervoso, a situação é essa: o Espírito Santo voou e assentou num galho da árvore. Agora, quantos vivem dando glória a Deus e cogitando de vida e gostam de ver pregar contra o pecado e aceitam e condenam mulheres e tudo, e estão fazendo das mulheres um capacho. Sua esposa não é capacho, sua esposa não nasceu debaixo dos pés. Chora na igreja, grita glórias a Deus. E quando fala do pecado da mulher, eles são os primeiros a gritar amém, aleluia. Mas em casa trata as mulheres como se fosse um bicho, um animal. O irmão Branham disse: não, ela não é capacho. Ela não é cabeça, mas também não é capacho para ser pisada. Você está fazendo com ela o que Cristo não faz com a igreja. Ela foi tirada do lado. Afinal de contas, o homem que não tem prazer de viver pela sua mulher, Cristo tem prazer de viver pela sua esposa. Bem entendido, pela sua esposa. A intelectual é faminta, se deleita em Deus, mas seu deleite não se arraiga. A outra parece ter vitórias contínuas. A outra é aquela que Deus está lá na casinha, está lá naquele lugarzinho. Nada lhes molesta. Em tudo elas ficam em paz. Por isso, diz ele, eu pude encontrar uma irmã que estava com 60 anos e parecia ter 30 anos apenas de idade. Por quê? Porque nada lhe molestava. Por quê? Ela não estava envolvida nem com os problemas dos seus filhos, quanto mais com os problemas dos outros, de outros homens, de outras mulheres. Quando você está se preocupando, se ocupando, ocupando a sua mente, sua língua com outras pessoas, você está diminuindo seus dias de vida. Você está sofrendo um choque inconsciente. Por isso que Tiago disse daquela forma: nada lhes molesta. Tem delas que diz, o marido disse, eu arrumei outra. Felicidade para você. Se algum dia você precisar de mim, eu estou aqui. Tudo bem. Daí a pouco chega, você me perdoa? Um derrame cerebral, um infarto. Você me perdoa? Me perdoa? Tem que perdoar de quê? E ela está bonita, forte.
Você me perdoa, viu? Você me perdoa. Porque a outra não vai lá cuidar dele, limpar as fezes dele, não. Aí, você me perdoa, viu? Ela nem se incomoda. Ela não se envelhece, não fica louca, doida, para cima e para baixo. Nada lhes molesta. O irmão Branham disse para um homem: essa mulher não é digna de sua preocupação, o diabo vai te tirar a saúde por causa dela? Ele quer te tirar a sua saúde? Ela não é digna de sua preocupação. Há filhos que não são dignos de mães perderem uma noite, um minuto de sono por causa deles. Isso elas os encomendam a Deus e vai dormir na hora de dormir. Aí fica nova mesmo. Está com 60 parecendo com 30. Não é com 30 parecendo que tem 60. Estão sólidos e tão ancorados quanto possível. Nem as provas nem as tormentas lhe alteram. Antes, eles parecem ter algo a seu redor que a gente que é cristã e trata de viver para Deus admira esse tipo de cristão. Eu admiro. Você admira também. Você vê que aquela irmã nunca está envolvida em conversinhas. E ela é sempre saudável, aquele irmão é sempre saudável, sempre salutar. Ele sempre transmite boas coisas. E eu me tenho perguntado: Senhor, que é o que esta gente tem que outros tratam de obter e parece que falham em conseguir? O que é que eles têm, Jesus? Mas ele tinha. Quando essa coisa saiu do seu coração lá, e disse: Satanás, Deus deu, Deus tomou, veio a resposta. Aquela é a resposta. Eles têm o que você tem. Eles têm o que você tem. Eu estava falando ontem com um homem de cor que me contou de um ministro que se desviou e fez pedaços suas notas de pregar e as lançou ao cesto de lixo. E disse: já me cansei disto. Ele era intelectual apenas. Era o pregador da lógica. E no próximo domingo comprou uma caixa de cerveja e se assentou a tomá-la. Um par de semanas mais tarde morreu em sua cama. Se tivesse tempo explicaria isso, como funciona isso na Bíblia. Mas isso se afastaria do tema, pois é outro tema. Como vem Satanás e agarra a pessoa e logo Deus tem que tomar a seu filho e levá-lo ao lar. Isso foi o que ocorreu e ocorre a miúde. Tem muita gente morrendo por causa disso. Errar, você vai errar. Mas quando você diz: eu não sirvo mais a Deus, eu não vou mais naquela igreja, eu não vou mais tomar da comunhão. E você é uma filha? Você é um filho? Ele pode te levar. Quantas mulheres vão chorar tarde demais por ter tirado seus maridos da igreja? Porque da maneira que elas se comportam, elas vão tirá-los da igreja. Elas deveriam estar ouvindo dia e noite, como Paulo ensinou, orando dia e noite, súplica no Espírito, vindo ao altar constantemente. Foi que Paulo ensinou, não sou eu. Deixa a mensagem te pastorear, me deixa de lado. Pense só na mensagem, só no irmão Branham, só no profeta de Deus te falando, e mais ninguém. Porém agora vemos a fome nas pessoas
e não são capazes de alcançarem. Elas desejam, 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 e estão sempre, sempre, sempre clamando. Toda a fila de oração elas estão lá, e às vezes chorando, chorando. Por quê? Não desceu? Eu quero voltar aqui na mensagem Estreita é a Porta, já terminando, muito embora esteja cedo ainda, meu tempo ainda não esgotou, no parágrafo 151 ao 153, Estreita é a Porta. Agora já entra numa parte de apelo. Você não está aqui hoje por acaso, meu visitante. Foi a graça que te trouxe aqui. Você diz, bom, foi por isso, por aquilo. Não, foi a graça. Você poderia estar em outro lugar completamente diferente daqui. É a graça. Você acha que se não fosse a graça, eu estaria aqui agora? Não. Eu não estaria aqui. Então, se não fosse a fé, não teríamos o amor. Se não fosse o amor, não teríamos a graça. E sem a graça, não teremos a perfeição. (151) Escape da ira que está para vir. Vá para a cruz. Vá para a cruz. E clame até que o seu coração esteja cheio com o seu espírito. Até que seu coração esteja cheio com o seu espírito. Vazio de vaidade, vazio de ciúmes, de loucuras, e cheio com o seu espírito. Isso fará virar as suas costas de todas as coisas do mundo. Você vai virar as costas para todas as coisas do mundo. Se aquele caixote de abelha que tem lá na sua sala não for coisa do mundo, é abelha africana, que mata. Oxalá fosse abelha, né? Meu Deus, misericórdia. Você tem um termômetro. Isso fará com que você vire as costas para todas as coisas do mundo e ande piamente perante Ele. Agora você vai servir a ordem social com um cachorrinho debaixo da saia da mulher, debaixo das solas do pé do machão, do brabo. Porque tem um que é bravo, né? Mas você vai servir a Ele piamente, com seu coração queimando por Ele. Queimando por Ele. Seu coração já queimou por alguém? Seu coração já queimou por Cristo? Amor. Amor. Ele está dizendo, o que seria de mim se não fosse Isaac? O que seria de mim se não fosse o amor? Mas para receber esse amor, ele teve que ser transformado com Sara. Olha, veja o quanto é profundo. Não uma obrigação. Não uma obrigação. Não é tempo de ninguém forçar. Homem algum forçar sua mulher vir à igreja. Venha se quiser, deixa para lá. Ela vai receber o que ela merece. O que não tem direito de escolher se vem na igreja ou não, é esse garoto que come às suas custas. Ela também come às suas custas. Mas Deus não quer essa idade da consciência por obrigação. Não obrigação.
Cristo não é uma obrigação. Para servir a Cristo é um amor que serve a Cristo. Isso é voluntário, isso é nascido lá de dentro do coração. Por que que você terá que cantar? Permaneça com sua boca trancada mesmo. Deus não precisa do seu louvor. Fique assistindo os outros cantarem. Seja apenas uma espectadora do culto, da mensagem. E diga até assim, entra num ouvido, sai no outro. Mas, veja, se isso lhe aperta, lhe constrange, até que toda a pulsação de sua vida bate com ele, isso é quando você vê o pecado que está em você. Isto lhe aperta, lhe constrange, até que toda a pulsação de sua vida bate com ele. Isso é quando você vê o pecado. Aí foi quando Davi deixou o salmo que a Bíblia estaria incompleta sem ele. Salmo 51. Salmo 51. A Bíblia estaria incompleta sem esse salmo. Veja, isto lhe aperta, lhe constrange, até que toda a pulsação de sua vida bate com ele, seu coração. Isso é quando você vê o pecado. Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Não é o pecado da mulher, não é o pecado do marido, não é o pecado da vizinha, da irmã fulano, do irmão ciclano, do diácono. Não, é o meu pecado. E o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti somente pequei, e fiz o que aos teus olhos parece mal, para que seja justificado quando falares e puro quando julgares. Eis que em iniquidade fui formado, em pecado me concebeu minha mãe. Não, minha mãe não toca na minha mãe não. Sim, pecado me concebeu minha mãe. Eis que amas a verdade no íntimo, lá dentro do coração, não é na mente não. E no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com esope e ficarei puro. Lava-me e ficarei mais alvo que a neve. Faz-me ouvir júbilo e alegria, para que goze os ossos que tu quebraste. Esconde a tua face dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me com espírito voluntário. E ele, Jesus, chorou sobre toda a terra. Isto entristeceu a Deus nos dias de Noé. A chuva foram lágrimas dos céus, quando ele viu os corações. E Jesus se assentou sobre a colina e disse: Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes eu desejei te cobrir com as asas, porém tua hora tem vindo e tua casa é deixada desolada. Jaqueline, vai chegar a sua hora, como de todas as mulheres que cuidaram mais das suas faces com esses cosméticos do diabo.
do que dos seus corações. Vai chegar a hora para cada um. Pobre, rico, preto, branco, vermelho, amarelo, azul, sábio, indouto, a sua hora vai chegar. Assim será na vinda do Filho de Deus. Os corações dos reais e verdadeiros crentes são partidos, estão partidos, estão doloridos. Cada cristão tem uma dor no coração. Porque cada erro que você comete, seu coração dói. Cada palavra descaridosa ofende o seu coração, seu próprio coração. Cada despedida é uma dor no coração. Se vê pelas costas e não sabe se pode ver mais nunca. Mas nunca, nem aqui, nem lá do outro lado, porque não estão no mesmo barco. Não estão dentro. Ele vê agora mesmo que deveria haver um reavivamento varrendo esta terra. Como pode isto ser por meio de um grupo de ilegítimos? Filhos ilegítimos são aqueles que são gerados por credos e dogmas. Esses sim são os bastardos que não entrarão na congregação do Deus vivo. Ele disse, não, esse filho natural aí, o irmão Branham disse, o sangue de Jesus Cristo conserta isso. Esse filho bastardo, gerado por credos e dogmas, por doutrinas mesquinhas e baixas, dentro da própria mensagem. Como isto pode ser, se nada disto leva o coração à perfeita palavra de Deus? Ajude você mesmo. Ajude a si próprio a chegar nessa reta final. Ficou famosa essa frase. O cansaço, a fadiga, foi simplesmente uma desculpa para se refazer o ânimo, para puxar o fôlego mais profundo. Ajude-se a si mesmo a entrar. A faixa final está ali agora, está ali mesmo. Fiquemos em espírito de oração. Ele diz, nós oramos, Senhor, que não haja uma pessoa que saia daqui sem que seja cheia com Teu Espírito. Possivelmente não haverá uma emoção do lado de fora quando isto acontecer, o que não muito nos interessa. Porém, Senhor, vai no lado de dentro, tira a casca e mostra-nos o que nós somos, Senhor. Concede, ó Deus, e então enche-nos com Teu Espírito, com um coração que é verdadeiro e puro. E nesse tempo de perseguições e duras provas, Tu serás mais dócil e mais estimado para nós, enquanto nós andamos adiante, esperando aquele dia, enquanto as lágrimas descem correndo em nossas faces pelos pecados da cidade, possa o Espírito Santo olhar para baixo e dizer, eis um que eu posso marcar, ele é meu, ela é minha, eu tenho um lugar no seu coração, eu tenho um lugar em sua vida. Concede-o, Senhor, possa isto hoje ser encontrado entre nós. Nós o pedimos no nome de Jesus. Amém. Quando eu vier ao rio no fim do dia,
e os últimos ventos de tristeza tiverem soprado, haverá alguém esperando que me mostrará o caminho. Eu não terei que cruzar o Jordão sozinho. Eu não terei que cruzar o Jordão sozinho. Jesus morreu para expiar todos os meus pecados. Quando as trevas eu ver, Ele estará esperando por mim. Eu não terei que cruzar o Jordão sozinho. Amém.